Olá a todos e todas. Essa nossa primeira aula à distância vai ser sobre Maquiavel. O que eu preparei aqui para vocês é um arquivo PowerPoint com alguns slides sistematizando as principais ideias do autor, seguido desse pequeno vídeo de comentário. Vamos ver se funciona, vamos ver se fica claro. A gente está fazendo só um teste, é a primeira vez que eu faço isso, ok? Primeira coisa que eu queria dizer a vocês é que não dá para a gente considerar o Maquiavel, a obra do Maquiavel, sem considerar junto a sua vida. Quer dizer, a vida e obra, neste caso específico, guardam uma interdependência. Né? O Maquiavel ele era um cientista político, ele inaugura a ciência política, eu acho que isso é uma coisa já bastante relevante, mas ele também era um político profissional. Então a gente precisa considerar também o Maquiavel como um estadista. Ele era um diplomata, ocupava o cargo de secretário da segunda chancelaria de Florença, ou seja, era um cargo dentro dessa organização da cidade-estado, era um cargo equivalente a um ministro de relações exteriores. Tanto o Maquiavel era um político profissional, era um diplomata e teve sob sua responsabilidade diferentes missões que ele empreendeu. E por fim, o Maquiavel também era um dramaturgo, um artista, né? Então, no final dessa aula, a gente vai fazer um comentário breve sobre a mandrágora, que também é um aspecto que amplia o escopo da obra desse autor. Então, é isso. Primeira coisa, a gente pensar três aspectos de forma interdependente. É o Maquiavel político profissional, o Maquiavel artista e o Maquiavel cientista político. Bom, a estratégia que eu estabeleci para essa aula foi colocar aqui uma questão que o filósofo Claude Lefort propõe a respeito do Maquiavel, do termo maquiavelismo. A questão é a seguinte: o que teria escrito Maquiavel para que gente que nunca leu sua obra e que nem mesmo sabe que ele existiu um dia em Florença fale o termo maquiavélico, o termo maquiavelismo? O que acontece com a obra desse autor? O que foi que ele disse e a relação daquilo que ele disse com o contexto histórico em que ele estava inserido, que nos ajuda a pensar o significado desses termos. A rigor, se a gente abrir o dicionário, a gente vai ver que maquiavélico tem uma conotação negativa. Ser maquiavélico é agir com velhacaria, ardilosidade, é puxar o tapete de alguém, é fazer com que as circunstâncias se modifiquem em benefício próprio. Então vamos examinar a obra desse autor para tentar compreender esse termo e no final a gente vai pensar se é ou não justo o significado que esse termo ganhou ao longo da história. Bom, para a gente tentar responder a essa questão da forma como ela foi formulada pelo Claude Lefort, eu elenquei 6 argumentos. O primeiro é esse: Maquiavel não admite um fundamento anterior e exterior à política. Ou seja, para ele, não é possível a gente visualizar uma explicação sobre as relações humanas a partir de uma ideia de Deus, por exemplo. Ou seja, ele olha para a política a partir da própria política, a partir da política mesma. Diz o Maquiavel lá em O Príncipe: toda cidade está originariamente dividida por dois desejos opostos: o desejo dos grandes de oprimir e comandar, e o desejo do povo de não ser oprimido e nem comandado. Prestem atenção aqui. O Maquiavel, na verdade, está dando ênfase aos conflitos existentes entre governantes e governados. Por um lado, ele reconhece a necessidade do Estado, ou seja, ele reconhece a necessidade do governante, de uma forma de governo, porque ele sabe que esses conflitos existem. Ele sabe que esses conflitos existem entre os populares, entre as classes sociais, embora esse não seja um termo apropriado para a gente falar do Maquiavel.
E ele sabe também que existe um conflito de um âmbito mais abrangente, que é o conflito entre governantes e governados. Então, aqui a gente já começa a ver uma concepção de Estado sendo desenhada pelo autor. Ou seja, ele percebe que na história tudo se resume às relações de conflitos, que há a busca pelo poder e há a necessidade da manutenção desse poder. Essa é uma questão fundamental também, a da manutenção do poder, porque é a partir daí que o Maquiavel vai conferir todos os seus conselhos para que o governante possa dar perenidade ao seu governo. E guardem essa ideia, essa imagem do conflito, porque ela também vai aparecer como uma ideia fundamental para a gente pensar as ideias de liberdade e de república no autor. O segundo aspecto que eu quero ressaltar é de que Maquiavel não aceita a ideia da boa comunidade política que seja constituída para o bem comum e a justiça. O ponto de partida da política para o Maquiavel é a divisão social entre os grandes e o povo, ou seja, entre governados e governantes. A sociedade, para o autor, é originariamente dividida e jamais pode ser vista como uma comunidade una, indivisa, homogênea, voltada para o bem comum. Ou seja, aqui o Maquiavel ele estabelece um primeiro diálogo com o Aristóteles. A gente vai ver o Aristóteles ele é um autor fundamental para a gente compreender o pensamento do Maquiavel. Ele concorda bastante, se aproveita bastante das ideias do Aristóteles, especialmente no que diz respeito à República. Mas aqui, especificamente nesse aspecto do bem comum, há uma discordância. Ou seja, para o Maquiavel não tem sentido pensar que a funcionalidade do Estado é a promoção do bem comum. E a gente vai ver também que na ciência política contemporânea, essa finalidade do Estado voltado para o bem comum, ela é contestável. Quem tem interesse por isso, e todos vocês devem ter interesse por isso, devem dar uma olhada no dicionário de política do Norberto Bobbio. Ali, quando o Bobbio descreve o verbete a respeito do que é o Estado, a respeito da finalidade do Estado, ali ele retoma o Maquiavel para dizer, olha, a ideia de bem comum ela não tem sentido, porque ela é muito relativa. Quer dizer, o que é bem comum para mim não é bem comum para você. Então, o que é o bem comum? É relativo. Portanto, o Estado não tem por finalidade atingir o bem comum. Eles vão dizer, o Estado tem por finalidade possibilitar a ordem. E seja lá o que for o bem comum, só será possível a partir da ordem. Então essa é a concepção maquiavélica a respeito da finalidade, da função do Estado. Essa imagem da unidade e da impossibilidade de divisão, que é uma imagem herdada lá da Antiguidade e da Idade Média, para o Maquiavel é uma máscara com que os grandes recobrem a realidade social para enganar, oprimir e comandar o povo. Como se os interesses dos grandes e dos populares fossem os mesmos e todos fossem irmãos e iguais numa bela comunidade. Ele diz, não é assim, nunca foi. E dificilmente um dia será assim. Então, prestem atenção em como Maquiavel valoriza a clareza da diversidade de interesses entre as classes. Aqui está a essência da liberdade em uma república. Então veja, a primeira coisa, eu sei que eu escrevi aí classe social, esse não é um termo apropriado, mas vocês entendem do que eu estou falando. Então, de que forma o Maquiavel valoriza essa diversidade de interesses? Lá na frente, nos comentários sobre a primeira década de Tito Livio, que é a principal obra política do Maquiavel, quando ele fala da República, ele ali vai dizer que a liberdade é um produto de conflitos. Ou seja, a liberdade ela está condicionada à existência dos conflitos. Para o Maquiavel, é uma riqueza perceber que os conflitos
entre aqueles que comandam e aqueles que são comandados são conflitos díspares, assim como os conflitos entre as diferentes classes, os patrícios e os plebeus lá na antiguidade, também evidenciavam a necessidade de uma lei mais cirúrgica, mais precisa para a garantia da liberdade. Então aqui, esse é o segundo argumento. É importante a gente prestar atenção na forma como o Maquiavel valoriza os conflitos e como ele está dizendo que essa ideia de bem comum, de um Estado uno, de uma visão de comunidade onde todos vivem em harmonia e que se busca, então, interesses comuns, como que isso é ideológico, como que de fato isso não é real, como que isso existe na órbita do ideal, do idealismo e não do realismo. E aí a gente já falou pela primeira vez uma das palavras chave para compreender de fato a obra do Maquiavel, a ideia de realismo. Como terceiro ponto, o Maquiavel compreende que a finalidade da política não é, como diziam os pensadores antigos, a justiça e o bem comum, mas, como sempre souberam os políticos na prática, a finalidade da política é a tomada e a manutenção do poder. Então aqui a gente já vai vendo uma oposição entre aquilo que é a política ideal, como a filosofia política sempre concebeu, ou seja, o que deve ser a política, o que deve ser o Estado, ou se vocês preferirem para ficar mais didático, mais claro, como gostaríamos que fosse a política, que fosse o Estado. E aí o Maquiavel põe os pés no chão e diz, não, a finalidade da política é a tomada e a manutenção do poder. Lá, o verdadeiro príncipe é aquele que sabe tomar e conservar o poder, e que para isso ele jamais se alia aos grandes, pois estes são seus rivais e querem o poder para si, mas ele deve aliar-se ao povo, que espera do governante a imposição de limites ao desejo de opressão e mando dos grandes. Então aqui o Maquiavel já começa a dar o tom do seu discurso, que é um discurso prático. Muito cuidado para a gente não confundir esse discurso do Maquiavel com uma espécie de autoajuda. O Maquiavel não faz autoajuda, quer dizer, no momento em que ele dá essas dicas de governabilidade, no momento em que ele faz isso, ele está embasando todo esse conhecimento num método que olha para as repúblicas anteriores, olha para os experimentos anteriores de Estado, e a partir dali, da síntese, da observação desses conhecimentos, é que ele formula, junto com a sua experiência política prática, algumas dicas que ele publica lá no Príncipe para o Governante. Então aqui vale a gente ressaltar essa ideia da finalidade do poder, que é tomar e conservar o Estado, o poder de Estado. Aqui ele já dá uma primeira dica, que é não se aliar a aristocracias, mas sim à população. E ele já coloca aqui essa ideia de que a imposição de limites entre as classes sociais aparece como uma estratégia fundamental para a República. Ou seja, no momento em que ele diz que a população espera do governante a imposição de limites ao desejo de opressão, esse limite vai ser a lei, que é a garantia real da liberdade da população. Resumindo o argumento, a política para o Maquiavel não é a lógica racional da justiça e da ética, mas a lógica da força transformada em lógica do poder e da lei. Essa primeira parte da frase que eu coloquei aqui, a lógica racional da justiça e da ética, é o que motiva a filosofia política antiga. Então, quando a gente vê o debate estabelecido entre o Aristóteles e os demais autores, essencialmente, o Aristóteles e o Platão e os pré-socráticos, o que se tem ali é uma compreensão de um ideal de justiça, de um ideal de ética, e o Maquiavel abandona esse idealismo. Ou seja, o que está presente aqui é uma lógica concreta, real, transformadora da lógica do poder e da lei a partir da política concreta. Então,
notem como Maquiavel transfere essa questão da justiça e da ética, que são conceitos às vezes abstratos, para a realidade da política. E é justamente essa tentativa que faz o autor de chamar a atenção para a realidade política que nós chamamos de realismo político, que é ele quem inaugura. Vamos avançar agora nesse mesmo argumento. O Maquiavel recusa a figura do bom governo encarnada no príncipe portador das virtudes cristãs, das virtudes morais e das virtudes principescas. Do que se trata isso? Quer dizer, o Maquiavel ele está, de novo, ignorando uma preconcepção medieval de que os bons valores do governante emanam da ideia de Deus, ou que emanam de virtudes morais que foram conseguidas pela nobreza. Não se trata de nada disso. Quer dizer, a rigor, o que o Maquiavel está dizendo é que o príncipe precisa ter virtude. Essa é a palavra utilizada pelo autor, virtude. E virtude é uma característica propriamente política. Ele refere-se às qualidades do dirigente para tomar e manter o poder, mesmo que para isso ele deva usar a violência, a mentira, a astúcia e a força. Então aqui a gente já começa a entender o sentido daquele termo maquiavélico, maquiavelismo, da forma como contemporaneamente nós o concebemos. Quer dizer, de fato, o Maquiavel ele coloca a violência, a mentira, o uso da força, da astúcia, como um meio para se atingir determinado fim. Mas não é qualquer fim. Então, ele está falando aqui especificamente de uma virtude do príncipe, que é saber manejar as circunstâncias a favor da manutenção do Estado. Essa é a finalidade a partir da qual se mede a virtude de um governante. Ou seja, se ele sabe ou não movimentar as circunstâncias que estão diante dele com o objetivo de atingir o poder e ou manter esse poder. Ou seja, não existe essa figura de um governo ideal baseado em virtudes morais voltadas para o bem comum. Não, se trata de um jogo de poder, de um jogo de força. Nesse jogo são empreendidos métodos, às vezes, não muito convencionais. Aqui a gente vê, então, o príncipe empreendendo violência, mentindo, usando a força, mas com o objetivo de se atingir a finalidade da manutenção da ordem e do Estado. A rigor, isso aparece no Maquiavel como uma pré-condição para a vida boa, a pré-condição para que uma cidade subsista. Então, não existe uma visão moralista a respeito disso. Aqui a gente já começa, então, a desenhar uma crítica à forma como o termo maquiavelismo, ou maquiavélico, ou maquiaveliano, passou a ser compreendido na contemporaneidade, como algo voltado para o mal. Aqui não tem, então, nenhum tipo de virtude cristã, de bem e mal, sendo colocada à prova. Bom, a gente caminha, então, agora para a argumentação com esse nome, ética. A ética em Maquiavel, ela se contrapõe à ética cristã, que foi herdada da Idade Média. Então, para a ética cristã, as atitudes dos governantes e os estados em si estavam subordinados a uma lei superior, a uma lei divina, e a vida humana destinava-se exclusivamente à salvação da alma. Agora, pessoal, lembrem-se das nossas aulas iniciais, quando nós descrevemos uma trajetória do mito à ciência. Então, o Maquiavel inaugura a ciência política. A gente está falando de ciência. Não mais de mito, não mais de uma filosofia teológica para embasar o cotidiano das pessoas. Na modernidade não tem mais como sustentar uma ética cristã para a compreensão dos estados. Então, por isso,
o Maquiavel inaugura essa visão realista, é uma visão pragmática, é uma visão racional a respeito da relação entre governantes e governados. Isso não tem absolutamente nada a ver com a ética cristã. Com Maquiavel, a finalidade das ações dos governantes passa a ser a manutenção da pátria e o bem geral da comunidade, de forma que uma atitude de Estado não pode ser chamada de boa ou má, a não ser sob uma perspectiva histórica. Então aqui tem dois aspectos fundamentais. Primeiro, uma nova concepção de finalidade de Estado, que é o que estávamos falando até então. O Estado não existe para proporcionar o bem comum, como definia Aristóteles. Segundo, a concepção de bom ou mau governo é relativa, ela é dada historicamente, portanto, ela não tem a ver com uma concepção moral. E aqui a gente já aponta para um segundo conceito, que é um conceito fundamental do autor, que vai ser o conceito de fortuna. Fortuna no sentido de sorte, no sentido de circunstâncias. Né? A fortuna para o Maquiavel não é riqueza. A fortuna para o Maquiavel são as circunstâncias a partir das quais o governante virtuosamente deve lidar. Então, uma concepção, um julgamento de uma ação de Estado, ela deve considerar uma perspectiva histórica, ela deve considerar as circunstâncias sob as quais essa ação aconteceu. Óbvio, se a gente olhar para isso, para essa informação, com um olhar cristão, com um olhar moralista, aí a gente vai começar a se horrorizar com as ideias do Maquiavel. E foi justamente isso que aconteceu para a gente compreender o sentido negativo que foi dado para o termo maquiavélico. Ou seja, esse argumento a respeito da ética no Maquiavel, ele conspira então para uma ambivalência. Para o autor, então, existe uma moral de governantes e uma moral de governados. Isso, é claro, é extremamente polêmico. Ou seja, há regras que valem apenas para os governados e não valem para os governantes. E é justamente desse duplo padrão de moralidade que decorre a famosa frase de que os fins justificam os meios. Ou seja, a rigor, para um governante, seria justificável ele utilizar de meios espúrios para se atingir determinada finalidade. E que finalidade é essa? A manutenção do poder, a manutenção do Estado. Então, por um lado, é possível a gente compreender de que forma essa imagem do Maquiavel gerou tanto horror ao longo da história por parte da população, justamente porque ali havia um reposicionamento dos valores éticos, dos valores morais. Mas a rigor o que o Maquiavel está fazendo é sendo pragmático. O que ele está dizendo é que de fato existe, não é o que ele quer que aconteça, é o que ele constata que existe. Então, portanto, ele está dizendo o que acontece efetivamente. Não é que ele está dizendo que deve ser assim. Ele para de dizer o que deve ser. Isso é uma coisa que fica para a filosofia política antiga. Então, o que na modernidade se faz é um reconhecimento, uma compreensão de como a política é. E aí ele diz, há regras diferentes para governantes e governados. E é preciso que seja assim, do contrário não é possível se governar. E obviamente isso é muito difícil de ser aceitado para quem tem uma visão moralista cristã de mundo. Bom, por fim, o último argumento para a gente compreender a questão proposta pelo Claude Lefort lá no começo é a respeito da natureza humana. Maquiavel, a natureza humana seria essencialmente má e os seres humanos querem obter os máximos ganhos a partir do menor esforço, apenas fazendo o bem quando são forçados a isso. Vejam só,
Diferente da relatividade das ações de Estado, então o Maquiavel ele sempre coloca o julgamento de uma ação de Estado em função das circunstâncias históricas. Aqui, quando ele fala do humano, ele usa o termo natureza. E se vocês lembram lá o início do nosso curso, no nosso primeiro encontro, a gente fez uma distinção entre o que é cultural e o que é natural. E de acordo com Levi-Strauss, tudo aquilo que é universal, tudo aquilo que é geral é da natureza. Portanto, isso não se modifica. O que se modifica é da cultura. Então, aqui, o que o Maquiavel está compreendendo é uma natureza humana imutável, que não se altera ao longo da história. E é justamente porque essa natureza não se altera ao longo da história que ele pode olhar para a história e aprender com ela. Então, para o Maquiavel, os homens de hoje agem da mesma maneira que os antigos romanos. Por isso ele olha para as repúblicas romanas, ele olha para os historiadores antigos, especialmente o Tito Livio, e aprende com eles, tira conhecimento das experiências do passado, porque se ele diz que a natureza humana é imutável, então a história de determinadas civilizações antigas podem servir de exemplo e ajudar a compreensão do presente. Pessoal, então agora a gente vai resumir o que a gente tratou até então. Primeiro, realismo político, ou seja, Maquiavel ele substitui o idealismo do dever ser pelo pragmatismo, pelo realismo do ser. Interessa para o Maquiavel não pensar como deve ser o Estado, mas pensar como o Estado é. Segundo, a política é o espaço do possível, não é o espaço do ideal. Se lidam com circunstâncias, se lidam com a realidade para a tomada de decisão e a manutenção do poder. A busca da estabilidade política é a grande questão para o autor. A ordem ela deve ser construída e, portanto, o Maquiavel acaba com o fim da ideia de uma ordem natural e eterna. O poder é para o autor o uso virtuoso da força, portanto. Finalmente, a instabilidade entre governantes e governados colocam a questão do problema político por excelência, que é impor a estabilidade ao Estado. Ou seja, interessa para o Maquiavel compreender de que forma os Estados se formam, de que maneira os governantes atingem o poder e, principalmente, de que forma que os Estados perduram, como eles adquirem estabilidade. Continuando, pessoal, o nosso resumo. A ideia de virtude e fortuna. Quer dizer, essa é a principal ideia do autor. Essa aqui é a principal ideia do autor. A gente pensar esses dois conceitos, o de virtude de governante, que ele chama virtude, e o conceito de fortuna, que são as circunstâncias que a história oferece aos governantes. É a partir do enfrentamento da virtude e da fortuna que a gente mensura a capacidade de um governante. Pois, a frase famosa, os fins justificam os meios. É fundamental a gente pensar de que finalidade é essa que o Maquiavel está falando. Não é qualquer fim, não é um fim moral, não é um fim velhaco, um fim qualquer. A gente está falando da manutenção do poder de Estado e, portanto, da estabilidade de Estado que deveria, então, conferir à população todas as condições para uma boa vida. Então, os fins justificam os meios. Primeiro, a gente tem que pensar que fim é esse. E aí eu digo a você, para o Maquiavel, o que interessa é o Estado, é a finalidade da manutenção do Estado. E a gente tem que pensar que meios são esses. E aí ele vai dizer, esses meios são dados historicamente e não existe uma conotação moral para se pensar esses meios. Liberdade é um produto de conflitos, então isso faz parte do pensamento republicano do Maquiavel. O Maquiavel diz que é importante que as classes sociais tenham conflitos. É saudável que esses conflitos sejam conhecidos, porque quando se efetivamente conhece esses conflitos, aí se produz a liberdade através de uma boa lei.
se a gente não conhece a relação real que se estabelece entre os cidadãos de uma cidade, as leis elas podem ser ineficientes e, sendo ineficientes, elas não garantem a liberdade. E, finalmente, para o Maquiavel, aquelas formas de governo clássicas deixam de ter sentido. Ou seja, o Maquiavel ele não retoma aquela tipologia clássica da filosofia política de monarquia, aristocracia e democracia. Para ele existem duas respostas para a anarquia: o principado e a república. O principado vai ser o governo de um só, e a república é justamente o que lhe interessa mais, que é um governo de liberdade, um governo de muitos. Então, o Maquiavel ele não vai dizer que uma forma é melhor do que a outra. Ele diz que existem essas duas respostas possíveis, mas o que está dizendo o autor aqui é o seguinte: nem sempre a população está pronta para uma república. Às vezes é preciso a presença de um governante forte para estabelecer a ordem e fazer com que a população vá se acostumando a uma vida boa, a uma vida ordenada, para aí sim, madura, ser possível a república. Ou seja, não é qualquer população que está pronta para uma república. É isso que está dizendo o Maquiavel. Aqui, pessoal, eu só ressaltei 4 partes do Príncipe que são bem importantes. Eu passei para vocês uma quantidade maior de capítulos de leitura, mas eu quero dar relevo nessa aula para esses 4. O primeiro é o capítulo 17, que é o momento em que o Maquiavel apresenta uma das suas mais famosas fórmulas, né? A de que os governantes eles precisam ser temidos e amados, mas se ele tiver que optar entre ser temido e amado, é preferível ser temido do que ser amado. Depois, essa imagem do lobo e da raposa, então o lobo aqui como uma imagem de força, né? E a raposa como uma imagem de astúcia. Então ele está dizendo é preciso que o governante consiga utilizar tanto a força quanto a sabedoria, a astúcia. E depois o capítulo a respeito de virtude e fortuna, o capítulo 25, esse é o mais importante de todos. Então aqui o Maquiavel descreve justamente essa imagem de como o príncipe ele pode ser virtuoso no momento em que ele consegue domar a fortuna, né? E por fim, o capítulo 26, o último, em que o Maquiavel de fato chama a atenção para uma questão conjuntural, que é a necessidade da unificação italiana. Então, o Maquiavel, olhando a conjuntura política internacional, ele percebe as ameaças de serem invadidos, né, da Itália, que nessa época é fragmentada. Então você tem lá muitas cidades-estado independente, dessas cidades serem invadidas por estados já fortalecidos e unificados como a Espanha e principalmente a França. Então ali o Maquiavel faz um apelo para que se tenha de fato um homem forte capaz de impor a unificação italiana. Tá? E por fim, para a gente finalizar a aula, eu gostaria de fazer um rápido comentário sobre a mandrágora. Eu não vou retomar aqui o enredo, isso foi passado como uma tarefa para vocês, então ali o Maquiavel fala de pessoas comuns. Se trata de uma comédia, é uma comédia que inaugura o teatro moderno italiano. Ali o Maquiavel ele usa nomes de pessoas comuns, embora eles sejam nomes estranhos para nós, foi uma estratégia do autor escolher aqueles nomes como nomes comuns para a época em que ele escreveu. Ele utiliza a mandrágora, que é uma planta mítica, então é uma planta mitológica. Se vocês olharem na Bíblia, há alguns momentos em que ela aparece, né? Ela é uma planta que tem um mito de transformar a mulher infértil, a mulher estéril, em uma mulher fértil, pronta para dar à luz, para procriar. A mandrágora aparece também no Harry Potter.
Em um dos filmes do Harry Potter aparece lá os bruxinhos plantando a mandrágora. Então, só por curiosidade, havia uma lenda, né, de que a mandrágora ela tem uma raiz viva. O formato da raiz, essa primeira imagem aí que vocês estão vendo no canto esquerdo da tela, é uma representação, uma alegoria dessa raiz, né? Então é uma raiz que tem essas bifurcações que fazem menção ao formato de um corpo humano. Então a lenda diz que essa raiz ela tem vida, né? Para colher a mandrágora, você não pode simplesmente tirar ela da terra. Se você tira ela da terra, ela grita de tal forma que a pessoa fica surda. Então existe uma lenda, que é o que está desenhado ali no canto direito, na figura do canto direito do slide, que você conseguiria extrair a mandrágora se amarrar uma corda na planta e a outra ponta da corda no pescoço de um cachorro. E aí sim, esse cachorro conseguiria retirar a planta com ela ainda adormecida, né? Os bruxinhos lá no Harry Potter colocam o fone de ouvido para não ouvir a planta gritar, né? Bom, o que o Maquiavel faz aqui? Ele utiliza uma planta que é parte da cultura popular, ele utiliza nomes dos seus personagens que são nomes do dia a dia das pessoas, portanto ele cria uma trama que é uma trama vivida por pessoas comuns. Pode parecer uma trama absurda, mas é uma trama que acontece nas melhores famílias. Então ali, o Maquiavel ele não está mais falando para os governantes. Na Mandrágora ele fala aos governados, mas se vocês prestarem bem atenção, a máxima que os fins justificam os meios está lá. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver a máxima de que é a partir de uma trama conflituosa que surge a liberdade, no caso, a liberdade da Lucrécia, a liberdade atingida pelo Calímaco, que é o protagonista, atingindo os seus objetivos, né? E claro, a ideia de personagens virtuosos manejando a história de tal forma que eles conseguem atingir o seu objetivo final, né? Então, aqui a gente consegue ampliar o escopo da obra, o objetivo da obra do Maquiavel, que deixa de ser totalmente voltada para o governo, para o Estado. Então, claro, aqui o Maquiavel não se compromete, ele está fazendo uma obra de ficção, é uma peça de teatro, né? É uma obra artística que não tem que ter nenhum tipo de compromisso com o real, mas a rigor, na Mandrágora, essa máxima, os fins justificam os meios, que eu disse a vocês alguns minutos atrás, que só se aplica à manutenção do poder de Estado, aqui não, aqui está falando de uma questão corriqueira do dia a dia. Então seria possível a gente utilizar o Maquiavel para compreender o nosso dia a dia, né? É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Tudo isso aqui é novo para mim, imagino que é novo para vocês também. E depois no nosso chat a gente esclarece as dúvidas. Vejam a aula, revejam quantas vezes vocês quiserem, anotem as suas questões e mandem para mim que eu vou tentar respondê-las, tá bom? Obrigado, um abraço a todos.